Então, pessoal, vamos começar aqui com o acolhimento, tudo falando, isso aqui direcionado para fazer os estágios do administrativo, tá? E para os demais, algumas partes daqui, para os demais trabalhos da casa também serve. Mas, outra coisa que eu quero dizer para vocês, não precisem anotar, tirar foto de nada, que nós vamos disponibilizar no grupo os slides de todas as aulas que nós tivermos aqui. Se algum dia eu esquecer de colocar lá, vocês me cobrem, que as aulas vai ter todas, tá? Então, qual o significado do acolhimento, né? E a importância do trabalho administrativo? O acolhimento, vocês vão ter aqui mais adiante, ainda eu acho que é em junho, se não me engano, uma aula só de acolhimento fraterno, né? Que vai ser a professora Tatiane que vai dar para vocês. Mas hoje é um acolhimento direcionado pro administrativo, certo? Então, o que é o acolhimento? O acolhimento é a forma como nós vamos receber aquelas pessoas que vêm aqui para os atendimentos. Simplesmente isso. Como é que nós vamos receber eles? De que forma? Né? Brincando, rindo, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas entram lá cabisbaixo, com problemas, né? Vêm angustiados, tristes, perderam um ente querido, perderam os animaizinhos de estimação. Então eles vêm para cá, e até nós também, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês também é assim, ó, quando vocês estiverem mal em casa, não vou ir hoje porque eu não estou bem. Aí é que tem que vir, né? Vem aqui, não vem para o trabalho, chega aqui e diz, olha, eu estou na escola, eu sou trabalhador e eu preciso de um atendimento. Vocês vão ganhar um atendimento especial, né? Vai ser atendido antes. Se vocês estiverem bem, quiserem ficar, fiquem, se não, pode voltar para casa também. Mas não deixem de vir aqui, né? Porque quando a gente está ruim, mal, aí que nós precisamos vir aqui, né? Buscar aquele abraço, aquele carinho, né? Da casa. Então, a importância que nós temos aqui de receber as pessoas e recebê-las bem, né? E eu já fui do administrativo, e eu fiz o meu primeiro estágio no administrativo, e eu gostei tanto que eu continuei no administrativo, né? Fiquei vários anos. Lá no início, como eu falei na aula de sábado, eu era o chamador, né? Vinha aqui, gritava, ficha 3, 4, que antigamente era assim, hoje tem as fichinhas atrás das cadeiras aí, né? As fichinhas brancas e tal, para que não se atrapalhe a palestra, tá? Mas antigamente não era assim, antigamente a gente chegava aqui, tinha que parar a palestra, gritar o nome da pessoa, da ficha ali, daí as pessoas levantavam e tal. Então essa era a forma que a gente trabalhava antes, tá? E acolher, gente, não significa ter que falar alguma coisa, é muito mais ouvir, né? E prestar atenção na dinâmica da casa e tudo mais. Porque muitas vezes basta um bem-vindo, o que te trouxe a nossa casa, né? A pessoa traz a dúvida, vamos lá então que eu vou te levar para a pessoa que vai te atender. E você está acolhendo aquela pessoa. Isso aí. Né? E tem muitas vezes que recebe pessoas ali com um abraço, né? Às vezes eles conhecem tanto a gente ali, que a gente está ali e eles já vêm, já chamam. Imagina, pessoal, que é coisa melhor do que alguém entrar aqui e te chamar pelo nome? Tu nem está com um crachá, mas te chama pelo nome, né? Então, a coisa começa a mudar, a gente vê que as coisas começam a fazer sentido para a gente, né? Então, chega um momento que, para aqueles que pensam que a gente vem aqui para ajudar as pessoas, tu sai daqui com aquele sentimento de que eu fui mais ajudado do que eu ajudei, né? O eu da gente melhora, muda da água para o vinho, assim, né? Tu bota a cabeça no travesseiro e, como a Lisete falou agora na palestra, né? A gente pensa, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom, daí tu começa a prestar atenção nos atendimentos, nas pessoas que tu recebeu aqui, e a gente vê que a gente fez alguma coisa por alguém, né? No Espiritismo, a gente começa a aprender que a gente vem aqui não é para modificar as outras pessoas, é para modificar a gente mesmo. Né? Exatamente, isso aí. Então, isso tudo faz parte, né? Mas eu vou dar alguns exemplos, né? A gente já viu trabalhadores,
E depois, mais adiante, eu fui coordenador também, né? Da segunda à tarde eu era coordenador. Aí eu via, porque a gente fica caminhando, prestando atenção em tudo, como já conhece bem o trabalho, né? Que tem trabalhadores que ficam contando piadas, tem outros que ficam lá contando o final de semana. Não que não possam conversar, claro que podem conversar, mas a gente tem que prestar atenção no momento onde a gente está, né? Uma vez mesmo eu chamei 2 que estavam ali cuidando aqui do auditório, né? Os 2 estavam ali rindo e tinha pessoa chorando aqui dentro do auditório. Tinha pessoa chorando, né? Uma das pessoas, eu me lembro que ela estava sentada bem no meio ali, a senhora tinha perdido um cachorrinho de estimação, tinha 17 anos, se eu não me engano. Eu sei porque depois ela veio conversar comigo. E ela estava chorando, e eu estava fazendo a palestra. E os 2 trabalhadores estavam rindo ali na porta, né? Só que, claro, eu estava fazendo a palestra, eu não podia descer daqui, pedir para eles parar, nada, né? Mas então, a gente começou a fazer esses alertas antes, né? A gente prestar mais atenção nas pessoas que a gente está aqui, em princípio, para servir a eles, né? Ajudar eles a levar para os locais onde eles precisam. Depois que vocês vão começar a aprender certas coisas, vocês vão poder conversar com eles e explicar algumas situações que aconteçam, né? Porque geralmente essas pessoas que vêm aqui, eles pensam que eles chegam aqui e eles podem conversar com o pai e com a mãe que já faleceram, né? É o que acontece. Ou eu quero uma carta psicografada, ou como é que eu faço para conversar, ou eu sonhei, o que quer dizer o sonho. Então eles pensam, né? É natural que eles pensem que a gente sabe tudo, né? Então, cabe a nós direcionar ele para um trabalho. A gente diz, não, vamos fazer uma orientação, lá na orientação a senhora vai ser melhor, vão explicar melhor para a senhora e tal, né? E não dá palpite, não dá dizer coisas que a gente não sabe, tá? Isso a gente não faz, né? Porque, por exemplo, tentar interpretar sonhos, não sei o que lá, se a gente não sabe, né? As maneiras de receber pensão, então a gente podia pensar como é que eu gostaria, se eu estivesse entrando aqui no CELI, no Centro Espírita, como é que eu gostaria que tivesse alguém lá me esperando, né? Então, a gente pode pensar dessa forma. O atendimento de todo mundo, isso aqui a gente diz para eles, né? O atendimento de todo mundo na casa aqui é quando eles chegam na casa. Não é quando ele entra na cabine para ser atendido. Então, ele entrou lá na verdade, a gente até fala que é quando eu resolvi sair de casa e vir para o CELI. Aí eu já estou com a espiritualidade me acompanhando, né? Então, chega aqui, durante a palestra que estão esperando os atendimentos ali, né? Muitos ficam com o celular, brincando, e eu prestava muita atenção quando eu era coordenador, como eu falei para vocês, que muitos ficavam jogando no celular, né? Imagina, tu está aqui esperando um atendimento, aí tem uma pessoa aqui dando explicações, fazendo uma palestra, falando alguma coisa de que Jesus veio aqui nos ensinar e tudo mais, e tem uma pessoa ali que fica jogando, né? É um pouquinho de falta de consideração, mas eles não fazem isso porque querem, sim porque, né? Cada um, mas basta, eu costumo falar, né? Quando eu faço palestras, às vezes, eu costumo não dizer fulano está de celular, isso não, mas eu digo no público geral, né? Pessoal, vamos esquecer das contas, vamos desligar o celular, não desligar porque a gente precisa, mas vamos botar no silencioso, deixa o celular de lado um pouquinho, né? Para não direcionar isso para nenhum nem para outro, para a pessoa não ficar mal também, né? Então ali evitar brincadeiras e piadas, eu já falei, né? Isso aqui é muito, muito ruim, sabe? Muitas pessoas que estão aqui, a gente sabe dessas coisas que eles vão lá na secretaria depois e fazem reclamações lá, né? Pô, tava mal lá, não sei o que lá, e tinha o fulano, ciclano lá contando piada, porque daí eles anotam o nome do cara que está de crachá, né? Daí eles anotam, tá? E evitar falatórios, muitas vezes as cabines estão de atendimento ali, né? E o pessoal fica ali nos corredores conversando e atrapalha os trabalhos, isso aí, né? Então, na verdade, não é que a gente não possa fazer nada, não é isso que a gente quer dizer. É que a gente tem que prestar atenção aonde a gente está, o trabalho que nós estamos fazendo e o que pode ser feito, né? Então, tudo direcionado para a parte administrativa.
Jamais orientar, isso que eu também já falei, né? Jamais orientar qualquer pessoa em termos de mediunidade ou qualquer atendimento que deve receber. Isso é função da triagem das cabines lá de orientações, né? Não vamos tentar fazer trabalhos que a gente não sabe fazer, né? Eu já me abordaram até na rua para perguntar como é que faz, como é que não faz. Digo, vai lá no CEL, pega uma fichinha, né? E lá vai ser melhor orientado, né? O horário, tá? Isso é o horário que a gente deve vir para os estágios, tá? Então, quando a gente quer fazer os estágios à tarde, 13 horas, chegar aqui, a casa vai abrir ali pelas 13h30, mas às 13 até as 13h30 dá tempo da gente conversar com o coordenador, a gente se inteirar do que nós vamos fazer, do que nós vamos aprender, tá? À noite às 18h30, né? Eu sei que tem gente, às vezes, por exemplo, se trabalha de manhã, eu saio meio-dia, tem que comer alguma coisa, 13 horas, não, chega a 13h10, não tem problema nenhum, né? Isso aqui não é um negócio britânico, mas se vocês puderem chegar às 3 horas, vai facilitar. Se puderem chegar às 18h30, para quem vai fazer à noite, também vai facilitar, tá? Aí o coordenador lá vai ter um pouquinho mais de tempo para poder conversar com vocês, né? A gente pede que os coordenadores junte todos os estagiários e dê a instrução, né? Explicando mais ou menos o trabalho e cada um faz uma coisa. E aí, quando chegar lá a hora de abrir a casa, os trabalhos vai estar tudo arrumadinho, as salas, tudo nos seus devidos lugares, né? A Ângela, que é a que cuida da limpeza aqui, ela já deixa mais ou menos arrumado tudo aí, né? E o horário de saída, pessoal, é quando termina os trabalhos, né? Sei que quem trabalha de noite, às vezes se mora muito longe, tem problema de horário, de ônibus e tudo mais, né? Fala com o coordenador, olha, o meu ônibus ali passa e tal, horário. Se eu ficar mais 2 minutos aqui, eu vou ter que ficar mais meia hora lá na parada, né? Então é injustiça isso, né? Então, eu posso, dá para mim sair tal horário que não vai ter problema, tá, pessoal? Não vai ter problema. Só nunca abandonem o local onde vocês estão. Vamos supor que alguém aqui vai ficar na frente da porta da desobsessão lá. Depois nós vamos explicar isso aí, tá? Ele fica anotando lá, chamando as pessoas, anotando tudo. Chegou na hora de eu sair. Larga a prancheta e sai fora. Não dá. Eu vou sair 9 horas. 5 para as 9, chamo o coordenador. 9 horas eu preciso sair, tá? Aí ele vai providenciar outra pessoa e nunca deixem o local sem ninguém, tá? Nunca deixe. Quem ficar aqui no auditório também, né? Mesma coisa. Vou precisar sair mais cedo, não tem problema, pode sair mais cedo, mas avisem o coordenador que precisa sair mais cedo e daí ele vai providenciar alguém para ficar ali no lugar, tá? Situação especial é essas que eu coloquei, né? Alguém que precisa pegar um ônibus ou sei lá, recebe uma ligação no meio do trabalho, o fulano, sei lá, eu vou dar um exemplo de coisa que eu já vi, né? Uma mãe que trabalhava aqui, fazia o estágio junto com a gente aí, e ligaram para ela que o filho dela tinha caído. Aí ela não vai conseguir ficar trabalhando aqui não sabe o que aconteceu com o filho, né? Situação especial. Não vai ter falta, não vai ter nada. Avisa o coordenador e se manda para casa. É isso aí. Tá? Isso aí seria uma das situações especiais. Alguma pergunta aí até aqui? Os deveres do estagiário, tá? Agendar o estágio com antecedência, pessoal. O semestre passado nós enfrentamos uma barra com isso aí. As pessoas chegavam aqui e já queriam fazer o estágio. Não dá. Por quê? Porque aqueles que já marcaram os estágios antes, a casa, senão fica muita gente trabalhando, né? E aí vão ficar 2 numa porta, mais 3 noutra, 5 aqui dentro do auditório, 5 aqui dentro do auditório e não dá. Então, agendem com antecedência os dias que vocês precisam, tá? Vamos supor, agendei para o dia 15, depois lá no dia 12 eu não consegui, eu não vou conseguir vir no dia 15. Vai ali e remarca o agendamento, não tem problema nenhum, tá? Só avisem, quando, por exemplo, marquei para o dia 15, se não vão vir, tentem avisar a casa, que daí eles vão providenciar outra pessoa, tá? Que daí eles vão desmarcar vocês, vão remarcar para outro dia e vão dar oportunidade para o outro fazer o estágio ali, certo?
Isso aqui é sempre jaleco e crachá. Não tem como trabalhar na casa sem o crachá, até se dá um jeito, tá? Não se deve, mas se não tiver o crachá, agora sem o jaleco não se trabalha. E não é uma camisa branca, é jaleco, tá? Eu já falei com a Cida lá, estão providenciando para comprar jalecos, porque os do módulo 1 agora vão precisar, aqueles que não tem, né? E a gente pede que dá preferência para comprar aqui para ajudar a casa também, né? E já vem com o logo do CL, tudo bonitinho, né? Mas tem gente que trabalha em hospitais, que são enfermeiros, enfermeiras, né? Que já tem um jaleco branco, serve também. Só não pode ter nome do hospital, não pode ter logo de outras coisas, nada, né? Isso aí sim. Ou se tiver, por exemplo, o logo de um hospital aqui, faz uma coisinha lá para botar em cima, ou bota o crachá em cima, alguma coisa assim. Tá? Porque o jaleco também não é muito barato, eu sei, eu entendo isso aí. Tá? E numa emergência, a gente tem alguns na salinha de vestuário que pode ser emprestado durante o trabalho. Tá? Mas são poucos. Eles têm uns 10 jalecos ali, né? Mas achar o tamanho da gente às vezes é difícil também, né? Aí é demais, né? O jaleco? Não, foi feito o pedido. Foi feito o pedido. Eu até pedi para a providenciar isso aí para mim dizer para vocês, mas ela não tinha ainda nem valores e nem datas ainda. Mas eu disse, eles vão agendar segunda-feira, eles vão precisar. Tá, ela está providenciando o jaleco. Hã? Não, vai vir de manga curta. Manga curta. Porque depois, quando chega no inverno, bota um blusão por baixo e bota o jaleco por cima. Isso aí não tem problema nenhum. Tá? E quando vocês chegarem aqui para o estágio, primeira coisa, cheguem ali e dá presença ali, tá? Que muita gente vem, trabalha, né? Até o semestre passado, uma aluna lá pegou e disse: mas eu já trabalho nas quarta-feira de noite, mas tu não deu presença lá no estágio. Pois é, mas eu já trabalho, não dá. O sistema, pessoal, o sistema aqui da casa, eu não consigo, por exemplo, se você disser aqui para mim, aqui, ó, eu fui ontem na casa e não dei presença, eu não consigo entrar na data de ontem lá no sistema para dar presença, eu não consigo. Só a partir de hoje, no dia de hoje eu consigo entrar, no dia de ontem eu não consigo. Então, por isso, vocês têm que ali já darem a presença ali, tá? Se não der presença, daí tem que resolver de uma outra forma ali, né? Ali se apresentar para o coordenador, quando chegar aqui, né? Dá a presença e já procura o coordenador, quem é o coordenador do dia lá para... Eu acho que até eu vou fazer uma tabelinha lá com os coordenadores de cada dia. Aí vocês, o dia que tiver que vir trabalhar, já... é o fulano que é o coordenador de hoje, tá? Daí já dá para procurar. Não tinha pensado nisso, mas vou fazer. E como o Luciano pediu aqui, né? Os trabalhos lá não é diferente, tá? Para a gente fazer as preces todinhos, sem exceção, qualquer trabalho feito na casa. Vocês que participam das palestras sabem que a gente faz uma prece de abertura, depois faz uma de encerramento. O coordenador faz uma prece de abertura, faz uma de encerramento. Todos os trabalhos são a mesma coisa, tá? Geralmente lá o coordenador que faz a prece de abertura e encerramento, né? Mas eventualmente ele pergunta se alguém quer fazer ou não, né? Não é nada forçado, né? Mas é bom que a gente se acostume, né? Porque amanhã depois vocês vão ser dirigentes de grupos e coisas, e aí vocês vão ter que fazer as preces, tá? Então vamos aqui agora, quais os trabalhos que nós vamos desenvolver como no administrativo, tá? Eu quero dizer para vocês que eu vou dizer todos os trabalhos que tem, mas quando vocês vêm fazer, ou eu vou pegar uma porta para cuidar, ou eu vou ficar aqui no auditório, não vão fazer tudo o que está escrito aqui, tá? Não é tudo. Dependendo do trabalho que vocês pegarem, vão fazer alguma coisa só daqui, mas os trabalhos são esses aqui, né? A gente cuidar, então, né? Isso aqui mais é atribuição do coordenador, que ele passa nas salas e vê, né, se está tudo ajeitado ou não, um pouquinho antes de começar o trabalho, porque os trabalhadores, quando chegam aqui, vai ter os trabalhadores que já são daquele turno e vai chegar vocês que são os estagiários, né? Então, vocês pegam e
se grude num dos que já trabalha aqui na casa, que ele já sabe qual é o funcionamento, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? E aí ele diz, vamos arrumar aqui, vamos fazer ali, vamos fazer isso e aquilo, né? Fora faxina não precisa fazer, tá? Mas nós já fizemos também. Eu cansei de fazer faxina aqui no SESI, mas não precisa, tem uma pessoa que faz isso tudo, né? Então, todas as salas devem ter, né, jarra com água, né? Todos vocês que já foram numa cabine de atendimento, lembram que eles dão uns copinhos com água? Então, aquilo ali quem arruma são os trabalhadores do administrativo e os estagiários junto. Então, eles que arrumam a jarra com água, arrumam os copinhos para ver se está tudo lá, o álcool gel, se está tudo, papel toalha, essas coisas, tá? Tem que ter em todas as salas que vai ter trabalho naquele turno que vocês tiverem. Ficou faltando só o relógio. Vocês vão ver uma coisa que é fundamental no espiritismo, em todo lugar, ali está o nosso, nessa coluna aqui. A questão da disciplina, ela começa pelo horário, né? Quer dizer, se a gente quer ter uma assistência espiritual elevada, são trabalhadores do plano maior que trabalham full, 7x7, 24x24, né? Então, a questão da pontualidade é fundamental. A gente muitas vezes não é pontual, mas eles são. E a qualidade da assistência que a gente vai ter do plano invisível depende dessa disciplina nossa. Então, uma das atividades da administração é sincronizar todos os relógios na mesa, porque eles têm pilha, às vezes para, às vezes atrasa, às vezes adianta. Né? Eu me esqueci de botar aqui, mas geralmente o coordenador diz assim, Celso, dá uma olhadinha nos relógios. Aí eu já sabia onde é que tinha relógio, né? Lá na secretaria, e aí bem aqui, olhem todos. Lá do auditório, por exemplo, o relógio está sem pilha ou está parado. Aí tem que arrumar a pilha, trocar, arrumar o relógio, tá? Boa, Luciano. Vou colocar aqui que eu me esqueci disso aí. E caso precise repor, solicitar o coordenador. Estava aqui escrito ali, ó. Tá ali, ó. Tá junto com o caso precise repor as pilhas, no caso, né? É só falar solicitar para o coordenador, tá? Qualquer coisa que você não encontrar nos lugares, fale com o coordenador que ele vai providenciar. As salas que tem atendimento de saúde ou magnético, organizar, né? Você sabe que tem uma maca dentro da sala, tem uma escadinha para subir na maca, então o travesseiro também, né? A gente vê se está tudo organizado, né? Pessoal, como eu disse para vocês não vão fazer tudo que está ali, tá? Dependendo do que vocês... por exemplo, o coordenador chega aqui, o coordenador diz, dá uma olhada nas macas para mim. Aí vocês entram em cada sala que tem os atendimentos, olha lá, tem maca, tem os travesseiros e a escadinha e está tudo organizadinho. Maravilha, é isso aí, tá? O outro, daí o coordenador chega, dá uma olhada se está todas as salas com jarra de água. Aí vai aquela pessoa cuidar daquela parte aqui. Então, cada um faz uma coisa diferente, uma coisa, né? No auditório, né, a gente tem que só organizar as cadeiras, né? Inclusive no sábado aí para aula, ainda bem que eu vim bem antes, né? Eu costumo chegar aqui bem antes dos trabalhos, né? Até para me ambientar entrar em conexão com a casa, para a gente se sentir melhor, né? Então eu gosto sempre de vir antes para casa, qualquer trabalho que eu faço, né? E ainda bem, por quê? Porque eles subestimaram todo mundo. Que eles achavam que ia estar quente e arrumaram só essas cadeiras aqui, ó. Eu disse, não, né? Tinha 67 inscritos no módulo 1 e tinha 51 no módulo 2. Vai vir bastante gente. Aí peguei e arrumei todas essas cadeiras aí, eu mesmo arrumei. Eu e o Bruno arrumamos essas cadeiras tudo aí, né? E realmente, precisou, né? Depois tinha mais diretoria. Trabalho de diretoria. Mais a diretoria, mais os professores e mais os coordenadores, né? Então eu imaginei. E mesmo assim, se não viesse muita gente, mas estava ali, né? Estava esperando, tá? Então a gente, às vezes a gente tem que ficar um pouco na frente das coisas que acontecem, né? Então, mas no caso, né, do administrativo, ele vai organizar as cadeiras, as plaquinhas para botar atrás ali, né? A pessoa que já trabalha mais antiga aqui vai dizer, a fichinha branca fica aqui. Geralmente aquelas duas cadeiras ali é para os palestrantes, né? E o resto,
ficha branca, rosa e assim sucessivamente, né? Ele vai dizer onde é que fica. Colocar a jarra com água, né? Deveria ter uma jarra com água aqui, viu, né? A coisa vai falhando. Deveria ter uma jarra com água aqui. Eu trago a minha garrafinha, né? Mas eles deveriam ter colocado aqui, tá? E os copos, né? Ali era para ter copinho, não sei se tem, deve ter. Tem, né? Certo? Tudo isso aí é parte do administrativo, né? Aí, no início dos atendimentos, tá? A casa já está tudo arrumadinho, está tudo nos seus lugares, as jarras com água, as macas, cadinhas, travesseiro, tudo certinho, tá? Os trabalhadores já estão lá dentro das salas, tudo trabalhando, e aí o administrativo, cada um lá, o coordenador determina, tu vai para a porta de desobsessão, tu fica na cabine de saúde, tu fica no magnético, e assim sucessivamente, tu vai lá para o auditório e tal, né? O que eles vão fazer, né? Eles têm a função, então, de auxiliar as pessoas, tá? Depois, quando vocês tiverem um pouquinho mais de prática, vocês vão poder ali estar explicando sobre o funcionamento da casa, né? Muitas vezes tem a fichinha 1, 2, 3, 4, 5 e está lá 3 esperando ali na porta, né? Aí quando vem aqui no auditório tem alguém passando mal. O que eles fazem? Eles dão onde? Tem 8 pessoas para atender, para depois chamar a senhora ou o senhor, né? Não pode, né? Então é feito um atendimento especial para ele, dependendo do atendimento, se é desobsessão ou se é saúde, pega essa pessoa, já leva lá e a pessoa que está lá na porta vai explicar, porque ele tem que dar uma satisfação para eles, tá? A gente tem que ter isso em mente. Nós precisamos dizer para eles, essa pessoa que está passando mal, e ela vai passar na frente por causa disso. Que é para a pessoa não pensar assim, quem tem que ir, né, o que indica, né, passa todo mundo na frente. Não é assim, a casa não funciona assim, tá? Mas, em casos de emergência, a gente passa, sim, as pessoas para frente. Quando eu estava de coordenador, uma vez aqui, essa vez aconteceu, eu era chamador ainda, né, no administrativo. O que aconteceu? Tinha uma pessoa que estava mal aqui, né? E tinha um senhor sentado ali com a esposa dele, que era a fichinha número 6, se eu não me engano. E eu cheguei aqui, era para chamar número 6. Aí eu vim aqui, peguei aquela senhora ali e eu disse para ela, e eu dei azar porque ela estava justamente no lado dele, né? A senhora vai ser atendida agora por causa da sua emergência e tal, e tal. Aí eu fui lá, levei ela e aí brinquei com ele, o senhor é o próximo. Aí ele levantou, me chamou ali na rua e disse, não, eu sou advogado e eu sou idoso, eu também tenho emergência. Mas daí me descascou ali no corredor, né? Fiquei sem ação, pessoal, fiquei sem ação. Porque eu estou dentro de uma casa espírita, né? Isso que eu expliquei, né? Aí o que eu fiz? Chamei a dona Candinha, eu fiquei sem ação, não sabia o que eu fazia. E aí chamei a dona Candinha foi ali explicar para ele, não senhora, não me venha com conversinha, porque eu sei os meus direitos e eu vou procurar a justiça. Veio aqui, chamou a esposa dele e foi embora. Foi o pior dia que eu tive aqui dentro desse CL aqui, que eu fui mal para casa mesmo. Porque nunca tinha passado por aquilo mesmo. Às vezes, gente, é muito melhor a gente pensar no clima necessário ao trabalho do que numa rotina específica, né? Lembra sempre, o objetivo nosso aqui dentro é nos modificar. As pessoas que vêm de fora, elas têm problemas, óbvio. Senão, por que a gente vem aqui nesse calorão, né, para fazer essas atividades todas? Porque a gente precisa. E é assim trabalhar nessa área. O importante, em primeiro lugar, é o clima. Depois vem as rotinas. Isso aí é uma coisa que eu mudei em mim, sabe, pessoal, antes. Quando acontecia alguma coisa comigo, com outra pessoa, assim, eu não ficava quieto. Eu dava o troco na hora, né? E aí um dia, a minha esposa tem uma netinha, né? Que ela tem 5 anos. E aí eu brincava com ela de xingar ela e coisa assim, ela dizia assim, não estou te ouvindo. 5 anos ela tem. Não estou te ouvindo, não quero saber o que tu está dizendo. E aí eu fiz uma reflexão em cima disso aí, né? Eu digo, mas não é que ela está certa? Hoje em dia,
Por exemplo, pega eu e a senhora e vamos discutir. A senhora diz assim para mim, aquele carro é azul. Eu digo, não, o carro é vermelho. E eu sei que é vermelho. E a senhora diz, não, ele é azul. Eu não brigo mais, né? Porque o problema não é meu, entende? E aquilo é uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Se é vermelho, se é azul, quem está certo, quem está errado, não vai levar nada, entendeu? Então eu mudei, e muitas coisas modificam na gente, porque a gente às vezes fica frustrado, porque a gente não consegue mudar outra pessoa, mas a gente não tem o direito de mudar ninguém, não temos o direito, né? Fica com a verdade da gente, né? Então, 5 aninhos, me ensinou um monte de coisas, 5 anos. Eu não estou escutando, né? Ou então faz murisqueta com ela, assim, não estou te vendo, não te enxergo. Então eu não sei de onde ela tira, não sei se tem alguma coisa na televisão que fala sobre isso, mas eu não, né? Que eles assistem muito coisa aí no YouTube, essas coisas, né? Mas então é assim, né? A gente não pode. Outra coisa, nas portas ali, se a gente der muita conversa para algumas pessoas, você sabe, né, que todo mundo aqui que a gente tem uma profissão, ou sei lá, qualquer coisa, vamos supor um barbeiro, um cabeleireiro, uma manicure, as pessoas chegam ali, o que eles pensam que a gente são? Psicólogos. Eles chegam ali e contam toda a vida deles, né? E o que acontece quando vocês estiverem lá nas portas cuidando? A pessoa vai chegar e vai querer contar tudo o que acontece, o porquê que ela veio aqui. Sai fora. Não dá um jeito, diz assim, ó, eu vou ter que ir ali na farmácia. Só sai e volta de novo para o posto ali, né? Por quê? Porque senão a gente serve de esponja e aqueles problemas que aquela pessoa está passando lá, dependendo de como foram, como a gente para assimilar essas coisas, a gente vai sofrer nós mesmos. Então a gente diz que é um médio esponja. Obrigado. A gente diz que a gente é um médio esponja. Por quê? Porque ele pega tudo que é da pessoa. Aí o que vai acontecer? A pessoa entra lá na cabine e não tem mais nada porque eu estou lá na rua mal, né? Entendeu? Então, não fiquem conversando na porta da sala ali. Não, claro, tem que saber o nome da pessoa, o que ela precisa, alguma coisa, mas coisa rápida assim, né? Não fique dando muita conversa para as pessoas ali, que elas estão ali precisando. Até para que ela possa ficar ali em prece. Por isso, se ela quiser contar alguma coisa dela, diz assim, senhora, faça uma prece, peça para aquilo que a senhora veio aqui buscar. Fique, né? Isso é uma saída. Não, só diz assim, ó, a senhora já vai ser chamada, porque ela já está entrando, ela está ali porque ela vai ser chamada dentro da sala, né? Claro, agora se te pegarem nos corredores aqui, que ela não tem ficha, aí concordo contigo, né? Quem sabe não vai na secretaria, não pede uma orientação, faz uma triagem, alguma coisa assim, tá? Mas não façam isso, porque senão eu já vi pessoas, por exemplo, convidar a pessoa para uma prece, né? Faz uma prece curtinha, deixa a pessoa, passa as últimas orientações e cuidar do resto. Isso. Por exemplo, a gente é muito intuído nesse trabalho, tá? Então a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar num clima legal para receber essas vibrações, receber essa intuição do plano maior. E é por isso que é importante aquilo que o Celso falou de chegar antes do horário, para a gente já se colocar, né, à disposição. Já se conectar, né? Eu chego aqui, sento ali e já digo assim, ó, espiritualidade, estou aqui, sou todo de vocês, faço o que quiserem, né? Sou instrumento aqui, né? É por isso que a gente sai bem depois. E a gente muda, por incrível que pareça, a gente muda, né? Porque eles veem que a gente está se prontificando a fazer aquilo que é necessário. Sim. E depois tem a SIDA ainda. Tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Durante o passe coletivo, cuidar para que ninguém entre no auditório quando iniciada a prece, tá? Vocês já tomaram o passe coletivo aqui, todos vocês, né? Então, o que acontece?
muitas vezes as pessoas que são do administrativo que devem ficar cuidando das duas portas, né, que geralmente tem duas pessoas aqui, tem que ir uma para lá e outra para cá. Porque começou a prece, se ficar um burburinho dentro e sai, ou pessoa querendo escrever, ou pessoa vindo buscar água, vai desconectar muita gente, né? Aqueles que não estão bem preparados. Então, se estão no aqueles que ficarem aqui cuidando do auditório, começou a prece, um vai para cá, o outro vai para lá. Se quiser entrar, até o Paraguaçu, se quiser entrar, não deixe. Diz, não, espere um pouquinho. Sério? Espere um pouquinho. Não, porque os trabalhos, né, a espiritualidade está aqui para ajudar, nos auxiliar, então a gente também tem que contribuir com eles, né. É isso aí, mas eu ia falar uma outra coisa que acabei esquecendo. Bom, mas eu me lembro daqui a pouquinho. Aqui agora dá pra gente falar um pouquinho da doutrina, né? Oi? No finalzinho. O que é? Hoje tem muito aviso, coisa e tal, mas as outras aulas vão ser mais conteúdo doutrinário mesmo. Hoje que é, né? Hoje é mais hard. Essa parte que nós estamos fazendo agora, isso aqui não tinha no curso antes, tá? O que acontecia? O pessoal que ia para os estágios administrativos, eles não sabiam nem o que estava esperando, não sabiam nem o que encontrar, nem que fazer, nada. Aí eu disse, não, vou botar na primeira aula, vou botar a parte administrativa, né? Aí eu falei com 2 coordenadores aí, para fazer essa parte aqui, mas só que aconteceu que um deles anteontem me avisou que não ia poder vir, com algum problema e tal, né? Eu digo, deixa comigo. Aí fiz os slides a toque de caixa, né? Mas o material está todo aqui. Essa mesma aula aqui, os mesmos slides vai ser passado no sábado também, tá? Agora aqui, ó, aqui é quem fica aqui no auditório, né? Durante as palestras, que vem as pessoas aqui, chamar os consulentes. Outra coisa, vocês sabiam que a pessoa que é atendida é consulente, que nós chamamos o nome deles? Quando falarem em consulente para vocês, é como se fosse um cliente, como se fosse um paciente, tá? Eles são consulentes, tá? Eles vão... Isso, exatamente. Tá? Mas se alguém falar para você, de repente vocês não vão saber o que é, então agora vocês já... Ou então diga assim, eu já ouvi falar, mas não me lembro agora, né? Bom, nós vimos então quem fica no auditório, agora quem fica nas portas da cabine, né? Recebe uma lista, tá? Então o coordenador vai lá na secretaria, pega uma lista, vocês viram, né? Que todo mundo vai entrando, vai pegando uma fichinha branca e tal, daí eles vão lá e trocam pela fichinha azul, rosa, branca e tal, né? Aí eu fiquei na frente da desobsessão, que é ficha branca. Eu vou ficar na porta lá. Aí o coordenador vai passar e diz, ó, Celso, está aqui a lista dos que vão ser atendidos na desobsessão. Aí ele vem uma lista com os nomes todos que vai ter o atendimento, né? E ali vai ter o número 1, 2, 3, aí vocês vêm aqui, chamam o número 1, número 2. Quando as pessoas chegarem lá, vocês... ficha número 1, aí qual o seu nome? É João, é Pedro. Aí vão lá, é o João, Pedro. Aí vocês ou riscam, ou botam um ok do lado que ele trabalhou, ele veio, ele foi no atendimento. Desculpe. Tá? Então recebe uma lista, tá? Naquele turno, e aí vocês dão uma presença para a pessoa ali, que a pessoa foi atendida e participou do trabalho que ele veio buscar. E também tem a organizar os atendimentos, né? De botar o pessoal em fila. Se a gente pegar a desobsessão, por exemplo, fica bem na frente daquele segundo banheiro lá, você sabe que ele não tem muito espaço, né? Dá para botar 3, 4 pessoas, então ele bota 3, 4 pessoas ali, medida chamou 2, manda chamar mais 2 aqui, e assim vai indo. Porque se tiver 10 atendimentos, chamar os 10 na hora ali, o que vai acontecer? Vai acontecer um tumulto lá no corredor, né? Não vai ter lugar para todo mundo. Então essas coisinhas todas que... Mas o coordenador cuida, tá? Eu só estou adiantando para vocês aqui, porque daí vocês já vão estar craque quando eu chegar lá. Os atendimentos, explicar para as pessoas que saem da cabine. Quando as pessoas saem da cabine, eles vão sair com um formuláriozinho, geralmente eles não sabem o que vão fazer. Ali vai dizer, né? Tem que pegar floral, aí mandar na farmácia. Tem que voltar na secretaria e reagendar outro atendimento, aí eles vão para lá, e assim sucessivamente, tá? Sai dali,
Ou se não tem mais nada, né? Por exemplo, quem faz a desobsessão na quinta de tarde, tem muitas pessoas que dizem assim, aonde é que eu espero a desobsessão? Não, a desobsessão de quinta à tarde é só a pessoa chegar aqui, sentar aqui, assistir a palestra, terminou a palestra, foram todos atendidos. Isso é a desobsessão de quinta à tarde, tá? Quinta à noite eles já dão uma fichinha, um pouquinho diferente. O seu Paraguaçu faz aquele trabalho todo aqui na frente e tal, né? Explicar às pessoas, cabines, sobre os encaminhamentos, indicando atendimentos florais, retornos, tá, é isso aí. No término, terminou os atendimentos, tá? Os consulentes foram todo mundo embora e só tá os trabalhadores na casa, né? A gente tem que ajudar então, né, pessoal? Fechar as portas, fechar a janela, desligar luz, ventiladores, ar-condicionado. Então, passar em sala por sala. Então, cada um de vocês que ficar na frente de uma porta ali, terminou o trabalho de vocês. Esperam que depois que terminam os atendimentos, os trabalhadores de dentro da cabine vão fazer um encerramento, eles fazem uma prece, fazem uma limpeza dos trabalhadores e tal. Aí eles saíram. Aí vocês entrem lá, tira a jarra lá de dentro da sala, fecha a janela, arruma deixar aquela sala pronta. Cada um faz a sua, né? Cada um faz a porta que a pessoa ficou, cada um faz a sua. Aí no final vai estar todo arrumadinho, né? Recolher as jarras, tá? Daí, quando termina, está todo mundo pronto. Um pouquinho antes da prece de encerramento, que eles vão liberar vocês, o coordenador passa em todos os locais, vê se está tudo, né? Porque é obrigação dele vir se está tudo fechado, as portas, janelas, se está as luzes desligadas, ar-condicionado desligado, ventilador desligado, tá? Vocês deverão fechar. Vocês e os trabalhadores, né? Porque os trabalhos são os estagiários, mas os trabalhadores que já ficam nos locais, né? E o coordenador tem que passar em todos os locais para verificar se está tudo ok, né? Se está tudo fechado, tudo coisa. E participar da prece de encerramento, né? Que é injustiça, né? A gente passou aqui uma noite trabalhando ou uma tarde trabalhando e a gente vai embora sem tomar uma prece, né? Tem que ter a prece de encerramento, tá? E nunca esquecer que todos os trabalhos realizados na casa começam e terminam com a prece. Isso aí nós já falamos também, né? Todos eles, sem exceção. E a gente ser proativo, né? Se colocar à disposição para ajudar onde for preciso, né? Por exemplo, hoje eu quero ficar lá na frente da porta da desobsessão. Aí a gente chega aqui, o coordenador diz, hoje eu preciso de gente lá para o auditório. Então me manda para o auditório, né? Me manda, porque às vezes tem gente que se acostuma e gosta de ficar num determinado local, tem gente que gosta, por exemplo, da porta da saúde lá, e ele já chega e já fala, coordenador, eu sou da saúde, eu sou da... Não, acontece, e não tem problema nenhum nisso, né? Que nem eu, quando eu chegava aqui, o coordenador já sabia, o chamador é o Celso, né? O chamador é o Celso. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre andarei, sempre quis ser, era palestrante, sempre quis, nunca consegui, né? Inclusive, perdi de ganhar bem mais na empresa que eu trabalhava, exatamente porque eu era tímido e não conseguia falar, né? Então, na empresa que eu trabalhava, que eu sou contador, na empresa que eu trabalhei lá há 30 anos, eu preparava tudo, os balanços, balancete, relato, tudo que eu tinha que fazer, eu preparava lá. Aí tinha que apresentar entre todo mundo, tinha 50 e poucos, né? Que era gerente, subgerente, supervisores e tal, e aí o Celso não ia. Não tinha, eu não conseguia fazer isso. Embora fosse eu que preparasse tudo, eu nunca conseguia. Tinha um colega meu que ele era contador também, mas não entendia nada de conta, nada. Mas o cara era, garganta, né? Até hoje eu me dou bem com ele. Aí eu explicava os negócios tudo para ele, eu participava da reunião ali para alguma dúvida que ele tivesse ou não, né? Explicava na hora. E aí sabe o que acontecia? Ele ganhava o dobro do que eu ganhava. Exatamente porque eu nunca me animei lá na frente de falar. Quando eu entrei aqui no CL, surgiu essa oportunidade de eu ser o chamador, é o mais próximo que tinha assim de alguém que fala em público, né? Chamar, ficha 1, 2, 5, e eu sempre quis ser o chamador, e assim fui. Aí depois, pedir para dar recados aqui, eu fui também, né? Aí depois abriu o curso lá para palestrante, e eu fui, né? Fui o pior aluno de palestrante, mas graças a Deus que
Os meus colegas, que nós éramos 16 todos, nenhum me abandonou, nenhum, né? Teve até um dia que eu estava fazendo um teste aqui, que a gente faz teste de palestra de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos, e a última é de meia hora. E na palestra de 5 minutos, eu fui contar uma historinha e me perdi, né? E eu andava para lá e para cá, bem nervoso, né? E aí eu, pensando assim comigo, né? Eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou desistir, né? Pensando, né? Só que eu não estava pensando, eu estava falando no microfone. E o pessoal começou a gritar, não vai desistir porque nós não vamos deixar, né? E aí eu continuei, né? Graças a Deus, né? Então, por isso que eu digo aqui, a gente é uma família, né? A gente ampara um aos outros, né? Quando a gente começa a conhecer fulano, ciclano, muitas vezes começa a contar que ficam super amigos também, né? Começa a contar dificuldades que tem e uns começam a amparar e a ajudar. Então, isso emociona a gente, sabe? A gente sabe que eu posso chegar no CL. Hoje, por exemplo, vocês conhecem, não sei se vocês conhecem o Nelson, que ele é vice dos palestrantes, ou para mim ele é um irmão para mim, né? Várias vezes eu digo, Nelson, vai no CL hoje, vou, eu digo, preciso conversar contigo, né? E eu vim aqui e conversava com ele por problemas que eu tinha. Então vocês vão encontrar diversas pessoas assim, né? Pessoas em que vocês vão confiar muito mais do que muitas pessoas às vezes estão dentro de casa de vocês, né? Então isso é importante, a gente fazer essa família, né? E é isso aí, pessoal, ó. Não sei se você tem alguma pergunta, mas a parte dos estágios que vocês vão fazer são esses, né? Aí vocês têm um do brechó lá também, o do brechó um pouco mais simples, né? O brechó ali, o Luiz Fernando, ele pede para vocês ajudar ali, a arrumar as roupas ali, aquelas coisas ali que vão vender aqui no dia, né? Que faz as vendas aqui tudo. E muitas pessoas já ajudam até a fazer as vendas. Eu já vi muita gente que começou fazendo o estágio no brechó e continuou depois, não quis sair mais, tá? Então lá. E é isso aí, pessoal. Se vocês não têm mais pergunta, ótimos estágios para vocês. Isso é um aprendizado. Aproveitem a oportunidade, tá? Vocês vão conhecer muitas pessoas, vão ter novos amigos. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição. Aí, se vocês me mandarem alguma mensagem no meu WhatsApp, se demorar, não se preocupe. Às vezes preciso mandar mais de uma vez também. O que acontece? Eu não gosto muito de uma coisa no WhatsApp, né? Por exemplo, agora para botar vocês nos grupos, muitas pessoas me mandavam mensagem, eu estava na rua. E eu costumo não querer olhar na rua, porque se eu olho, depois ela não fica marcada, né? Daí eu não sei quem falou e quem não falou, né? Aí eu espero a pessoa entrar em contato de novo. Então eu fico lá olhando, esse aqui, né? Mas geralmente eu tento atender todo mundo, certo? Qualquer dúvida, nos procurem, tá? Nos procurem. Como eu sempre digo, né? Eu não sei tudo. Aquilo que eu não puder ajudar vocês, eu vou procurar alguém que vão poder fazer esse trabalho aí, certo? São 16h10, tá? Agora vocês podem mentir, né? Vocês podem ir para o intervalo. Meia horinha, mas virou uma horinha. Pode ir para o intervalo. 16h30 nós voltamos e aí vocês vão ter uma conversa com a Cida. Uma conversa muito séria, certo? Eu espero que seja rápido, senão não vai ter. Isso aí, ó, pessoal, quem não assinou a presença, isso é essencial, tá? Tá por aí a chamada. Assine a chamada, pegue os crachá, tem vários crachás aí, cada um procure o seu aí. Eu trouxe em ordem alfabética, mas não sei se ainda tá. Enfim, gente, vamos pro conteúdo? Não, o conteúdo já tinha começado. Aquilo também era conteúdo. Doutrinário, né? Digamos assim. Bom, a gente já se apresentou, né? Lembrando sempre que vocês podem vir na quinta ou no sábado. Só lembrar uma coisa que eu preciso de falar. Só bem ligeirinho. Pessoal, a Cida me lembrou. Quem for comprar essa fitinha, compra amarela, pelo amor de Deus. Tá? Foi rápido. É só isso que eu me esqueci de falar. Compra fita amarela, por favor, para usar aqui pelo menos. Que é o símbolo da casa, amarelo, tudo. Bom, voltando aqui então,
né? Ah, tá. Pode continuar. Lembrando daquela questão que a gente está sempre batendo da disponibilidade de vocês, de estarem vindo, de estarem procurando, né? O Espiritismo, ele se baseia muito na questão da providência divina e na forma com que a vida oferece a oportunidade de a gente resolver nossos problemas e melhorando a nós mesmos no decorrer desse processo. Tá? Então, é exatamente isso. Ó. Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Né? Porque quem está para aprender, tira leite de pedra. Né? Agora, quem não quer aprender, não tira nem da geladeira. Não tem jeito. Não é o caso aqui, né? Vocês estão aqui. Questão dos estágios. O que é importante lembrar? É mínimo, né? Mas é fundamental na questão da integração. Lembra que eu falei da questão do ambiente para vocês? Essa questão, ela é fundamental. No Espiritismo, isso é tudo. Lembra que a gente começa com prece e termina com prece? O que é isso, se não a gente se colocar na sintonia, a gente dar uma desligada das coisas materiais? Não é com pressa, é prece. Tá certo? Então, aproveitem essa oportunidade. Não se prendam ao mínimo. Né? A disponibilidade é a mesma da questão do professor. Ó. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Porque a vida ensina. Todas as coisas que acontecem com a gente diz respeito às nossas necessidades. Isso é a providência divina. A aula de hoje é essa primeira aqui, para fortalecer para vocês que dia 14 e 16 é a mesma aula, só que no dia 16 tem 1 hora a mais, por isso que eu estou aceleradinho. Daí os outros dias é a mesma dinâmica. Pessoal, vocês sabem por que tem 1 hora a mais no sábado? É bom explicar para vocês. É que assim, ó, sábado, os trabalhos terminam no sábado, meio-dia aqui, a aula termina no aula e depois não tem mais nada no CELI. Na quinta é diferente. Quinta-feira termina a aula aqui, aí vai ter que vir a senhora da limpeza, vai ter que arrumar a sala, porque nós vamos ter trabalhos aqui à noite. E outra, que a pessoa da segurança, ele tem um determinado horário para ficar, e a casa não deixa a gente ficar aqui se não tiver um guarda lá na frente, senão a casa é proibida de estar trabalhando. Tá? Então, a única maneira foi de a gente ficar, não sei se chega bem 1 hora menos, é 1. Precisamente qual? Então é isso, tá? Perfeito. Foi uma falha minha não ter chamado a senhora. Mas a culpa é da senhora. A senhora é médium formada já, devia saber que... Ouviram? Olha o que eu falei. Tá faltando estagiário, é isso que ela quer dizer. E se ela está falando isso, é porque a gente está pronto para trabalhar. O trabalho apareceu. Cadê o trabalhador? Né? Obrigado, Ana Lília. Desculpe. Tá, mas não assusta eles já. Calma. Depois vocês vão receber só flores, comes e bebes, tudo direitinho. A Dona Lília que vai providenciar.
Gente, o tema da prece, vocês já perceberam, né? Ele perpassa todo e qualquer tema do Espiritismo. Né? Porque a gente vive uma experiência material, mas nós somos espíritos. Espíritos eternos. Corpo, essa vida, ela é temporal. É um prazo para a gente resolver um problema. A gente tem uma programação e a gente precisa cumprir essa programação. Mas nós somos espíritos. E a gente precisa tirar um tempinho para reforçar essa nossa filiação divina. E o curso vai ensinar, vai tratar de como reforçar isso, como se ligar ao plano divino, a partir dos nossos próprios centros de força. Então, a prece, ela, antes de tudo, segundo o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação do Kardec, é um ato de adoração a Deus. É a nossa filiação divina. É aquilo que nós somos. É que nem Jesus disse, vós sois deuses. A gente só não conhece o poder que a gente tem. E aqui tem um trechinho muito bom também, nos domínios da mediunidade do Chico, de um livro do André Luiz, em que coloca a força da prece, que a gente vai tratar isso com mais minudência. Tá? Em todos os processos de intercâmbio mediúnico, e nós somos médiuns o tempo todo, a gente não tem como distinguir o pensamento que é nosso e o pensamento que é soprado para a gente na nossa cabeça. Né? Por isso que a gente muda tanto de ideia, porque não para de vir sugestões, mas a gente tem o livre-arbítrio de escolher o que fazer. Ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Existe o livre-arbítrio. Então, desde a mediunidade torturada, que é quando a gente está com problema, a gente está passando expiação, está passando prova, até a mediunidade gloriosa, que é aquela que nos inspira e nos leva a fazer coisas que nos fazem bem e que fazem bem para o próximo, porque uma coisa não ocorre sem a outra, né? É uma abençoada luz. É o que nos liga à eternidade, que nos desliga dessas necessidades da reencarnação. Então, ela assimila toda uma corrente superior de forças que nos auxiliam, seja no resgate do nosso passado, seja na ascensão, né? Galgando evolução. Isso é a prece, e a gente vai ver isso em detalhes no decorrer do curso. A prece ela é muito importante, pessoal, porque aqueles que não costumam a fazer prece de manhã, de noite, coisa assim, tentem colocar isso aí no seu dia a dia, né? Fazer, e não precisa, a prece não precisa esperar de noite, né? Qualquer momento que a gente esteja angustiado durante o dia, faz uma prece rápida ali, vocês vão ver que a coisa muda totalmente. Quando a gente está sentindo algo que não quer sentir, né? Por exemplo, a raiva ela é horrível. Se livrar dela o mais rápido possível, né? Em vez de ficar alimentando. A prece ajuda. Né? E aquela coisa que envenena nosso organismo, a gente já se livra rapidamente. E aqui estamos, no CELE. Né? E o CELE hoje, ele tem mais dimensões, especialmente depois do novo normal da pandemia. Então nós temos os espaços virtuais, tá certo? Onde a gente pode estar sempre se informando, mas que a gente precisa entender sempre que tudo precisa passar pelo crivo, do mesmo jeito da mediunidade, passa pelo crivo da nossa consciência. Né? Tudo a gente recebe, a gente ouve fake news, a gente ouve conhecimento, a gente ouve um monte de coisas. Selecionar o que serve e o que não serve e a partir disso agir como trabalhador da casa ou mesmo na nossa vida particular é exclusivo nosso. Né? Então a gente não pode colocar a culpa em amigo, em patrão, em nada. Né? A culpa não existe. O que existe é a responsabilidade de cada um pelos próprios atos, pelos próprios pensamentos. E o CELE nos ajuda a perceber isso.
É isso aí. A gente usa muito a prevenção, né? Como eu falei antes ali, se eu sei que uma situação vai descambar para alguma coisa não muito boa, a gente tenta sair fora ou usa algum artifício aí para não... É como se fosse uma prevenção, né? E se a gente pedir para a espiritualidade, né, me auxilie, né? Até uma vez um amigo meu, que ele não é aqui do CEL, tá, mas ele é espírita também, ele estava indo numa rua de noite e ele viu que tinha 2 pessoas numa esquina e ele teve a sensação que ia ser assaltado. Ele disse que não sabe por quê. Sabe o que ele fez? Ele foi caminhando, se ele tenta fugir, eu acho que seria pior, né? Ele foi na mesma direção que ele estava, ele só atravessou a rua, mas ele começou a fazer uma prece. Pedir. Sabe o que aconteceu? Quando, pouquinho antes de chegar nessas pessoas, passou um carro da polícia, eles estavam passando, né? Vocês acham que isso é normal, é natural? Vocês acham que ele não foi atendido no que ele pediu? Então, cada vez que a gente pede as coisas, e pede de forma que a gente queira, de coração, tenho certeza que a gente consegue as coisas. Por isso a importância da prece, né? E o CEL, como disse o Luciano, o CEL vem nos abrir esses caminhos para que a gente consiga entender essas possibilidades, essa força que nós temos dentro de nós, né? O CEL, ele não vai pegar os céus e vai botar nos trilhos. Não, ele vai ensinar os céus como entrar nos trilhos. Agora, se vai entrar nos trilhos ou não, isso é questão do Celso com o seu livre-arbítrio. Certo? Bom, e onde que se baseia? Onde é que está? Ali eu só queria falar que a casa, tá, pessoal, ela foi fundada ali em 28 de abril de 1997, né? E que é importante a gente saber, né? Às vezes a pessoa pergunta, quantos anos tem a casa e tal, e a gente não sabe nem a idade do CEL, nem quando abriu, nada, né? E é uma data importante para nós aqui, né? No meu caso eu esqueço minha idade. Não, sim, esquecer tudo muita bem. Coisa, gente. Mas pelo menos sabe, né? Não, ele era um pouquinho mais ali para cima antigamente, né? Eu não estava aqui nessa época, né? Esses aí que disseram que tem 26 anos, aí que pegaram essa época, eu não. Eu já sou mais novinho. E quem começou quem começou o CEL foram 13 pessoas, tá? Que vieram se eu não me engano, é do Círculo da Luz, né? E hoje, dos 13, só tem a Dona Terezinha, o seu Paraguaçu e a Dona Candinha que estão vivos, né? Ele até brinca, né? Que o nome dele começa com W. Se for na ordem alfabética, ele vai ser o último a morrer, né? Pode ir. A base, esse conhecimento que a gente vai começar a estudar agora, mas que vocês precisam estudar por si mesmos, tá? É Jesus Cristo. Tá certo? Só que o que acontece? Jesus, ele trouxe os ensinamentos dele numa época em que quase todas as pessoas eram analfabetas. Tá certo? E era uma outra cultura. Nós, naquela época, nós éramos extremamente primitivos e bárbaros. A gente se divertia com sangue e morte. Nós não somos mais assim. Então, Jesus, ele usou de parábolas. Por quê? Porque a gente, naquela época, não tinha pensamento abstrato. Só tinha um pensamento muito concreto daquelas coisas que a gente via do nosso dia a dia. E é isso que ele usou para ensinar a gente naquela época. Só que, veja bem, né? Como o nível era tão diferente, a gente está até hoje tentando aprender. E uma facilitação que veio foi por meio do desenvolvimento do nosso pensamento abstrato. Por isso que os espíritos hoje têm como nos retrazer, né, o ensinamento que já está no Evangelho. Só que o que aconteceu com o Evangelho também? Ele foi modificado, ele foi vilipendiado, ele virou poder, ele virou um monte de coisas, passou por um monte de gente, uma vez que ele não foi registrado por Jesus. Quem escreveu o Evangelho não foi Jesus. E nem foi na época em que Jesus estava pregando. Foi depois.
tá certo? E por muito tempo, o Evangelho, ele foi tratado como instrumento de poder, tá certo? Antes das reformas protestantes, era pecado tentar interpretar o Evangelho fora da igreja, tá certo? Então, muita coisa foi mudada e fica difícil pela diferença cultural e por tudo que passou em termos de, né, aquela coisa do, como é que chama? Telefone sem fio, né? Que a gente conhece tão bem, sobrou uma dificuldade enorme para a gente poder guiar os nossos passos através dele. Então, a partir do momento que a gente passou de um estágio extremamente primitivo para um pensamento abstrato, mais complexo, a mediunidade pôde ser permitida e a partir daí houve a codificação espírita. E a gente pôde receber do plano maior diretamente, sem intermediários. E aí que fica a importância da prece. Por quê? Porque a qualidade da nossa ligação depende do nosso padrão vibratório. Para a gente exercer uma mediunidade que seja gloriosa, no sentido de nos ajudar, nos ascender, a gente não pode ter como contato espíritos do mesmo nível que a gente ou inferior a gente. E a gente precisa ter de espíritos que nos levem para cima. E quem coloca a gente nessa sintonia é a prece. A prece ela é tão importante, né, que Kardec botou um capítulo no Evangelho somente a coletânea das preces, né? Então quem tiver dificuldade para fazer alguma prece, vai lá, tem prece para desencarnado, doente, procurar, sei lá, fazer um monte de coisa. É uma coletânea de preces que tem lá, né? Mas o ideal é que a gente faça do coração, né? A gente chegar, pedir e falar aquilo que a gente está sentindo, o que a gente quer, né? Bom, e nessas obras básicas a gente tem a doutrina geral, que ela tem um lado que é filosófico, um lado que é científico e um lado que é religioso. Por quê? Porque a evolução ela não se faz só no plano moral. A gente precisa se desenvolver intelectualmente também. Né? E é através dessa melhoria intelectual que a gente começa a melhorar nosso padrão de pensamento, nosso padrão abstrato, para poder começar a questionar a nossa moral e as consequências daquilo que acontece com a gente, trazendo a responsabilidade de tudo que ocorre para a gente para uma necessidade de trabalho. E aí é que está o fortalecimento da fé, que é um trabalho que a gente tem que fazer aos poucos. Tem salto. Kardec também colocou ali no livro, né, que aquilo que ele escreveu não quer dizer que seja a pura verdade, né, porque os tempos vão evoluindo e as coisas vão mudando. Se a ciência um dia conseguir provar que algo está diferente, o espiritismo também deverá mudar. Só que a gente não vê isso aí, né? O que está acontecendo hoje que a gente vê, né? Nos hospitais estão procurando o espiritismo, certas casas estão procurando a área espírita, porque eles estão vendo que eles estão tendo muito mais resultado quando fazem tudo agregado junto com a espiritualidade, né? Então o que está acontecendo hoje é exatamente o contrário. E a gente estuda e lê, a gente nunca vê, eu nunca vi, por exemplo, alguma coisa que contradiz outra, né? E olha que quantos escritores tem aí, né? O próprio Chico Xavier escreveu mais de 430 livros, né? E a gente nunca vê nenhum se contradizer com nada, né? E é uma doutrina que a gente vê que que ela consola a gente, né? Das dúvidas que a gente tem, né? O que a gente vai acontecer, para onde eu vou, né? Imagina a gente pensar que a gente morreu e deu, não tem mais nada, né? Aí a gente não vai ter vontade de querer melhorar nada, né? Porque chegou ali e já era. Tudo aquilo que eu passei trabalho não vai adiantar nada. E aqui no CEL, ou no Centro Espírita, a gente entende. Por exemplo, aqueles que têm vícios hoje, né? Se ele não eliminar esse vício da vida dele, na próxima reencarnação ele vai ter os mesmos problemas. Ele não vai deixar de ter os problemas, né? Então, aqueles vícios,
aqueles que têm essas mazelas, qualquer coisa, né? Essas angústias, raiva, essas coisas, tentem corrigir nessa vida, porque senão a gente vai voltar até que a gente faça essa mudança. E o lema da codificação tem muito a ver, né, com no tempo que a gente vive, mas na verdade com todos os tempos. Mas o lema específico que o Kardec usava era: antes rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Percebam a profundidade disso, né? Porque o fato da gente rejeitar alguma coisa que seja verdadeira, não existe prejuízo. A gente pode até estar retardando alguma coisa que a gente podia ter aprendido mais rápido, mas a gente vai aprender. Agora, quando a gente aceita uma mentira, ela põe a gente no caminho errado. E daí todo o trabalho que a gente faz em cima dessa mentira se perde. Profundo, né? É Kardec, gente. Toda a codificação foi feita em cima desse lema. Aquilo que não tinha encontro de várias fontes independentes com a mesma informação foi descartado, por mais lógico ou bonito que pudesse parecer. Tem alguma dúvida? É que assim, ó, o livro dos Espíritos foi o primeiro livro, tá? Se tu pegares os outros livros todos, ele é o mesmo livro dos Espíritos que foram divididos em 4 partes. Só que o livro dos Espíritos, ele é pergunta e resposta. E os demais livros, ele pega a parte moral, por exemplo, é o Evangelho, a parte dos médiuns, da espiritualidade, é o livro dos médiuns, e assim sucessivamente. Mas os outros 4 livros são o livro dos Espíritos, dividido e ampliado, né, o ensinamento. O livro só por curiosidade, o livro dos Espíritos, ele foi feito em perguntas e respostas. Alguém sabe por quê? Porque na época... Oi? Porque na época, o método de ensino, né? Porque o Allan Kardec, ele era pedagogo, né? O método de ensino era através de perguntas e respostas, e por isso que foi feito assim, né? Lá nessa época de 1860, por lá. Certo? Mas essa é uma das formas da gente ver, né? Mas como tudo que é muito complexo, tem várias formas de você ver isso. Então, por exemplo, um exercício que vocês vão aprender, se é que vocês já não sabem, por exemplo, é do Evangelho no Lar. E tem muita gente que tem o primeiro contato no Espiritismo através do Evangelho no Lar, que é uma ferramenta que a gente utiliza para sanear fluidicamente o nosso lar, nossa casa, né? Tem gente que não sabe, por exemplo, muitas pessoas trazem uma água para fluidificar aqui, né? Mas se a gente faz o Evangelho no Lar, e a gente vai ter uma aula sobre isso aí, vocês podem fluidificar água em casa mesmo, né? Fluidifica a água lá, fica tomando durante toda a semana. Quando estiver terminando, se não está na hora de fazer o Evangelho, que a gente faz uma vez por semana, se não está na hora de fazer o Evangelho, pode encher água, só não deixa terminada, ó, da onde a gente fez aquela jarra de água, só não deixa terminar. Enche ela de novo, ela vai ficar fluidificada até que a gente faça um novo Evangelho. Certo? Agora, de fato, né, o Kardec, ele orienta que se comece pelo Livro dos Espíritos. Mas, sabe... É que o Livro dos Espíritos vocês vão abranger todos os livros já, né? Então, à medida que vocês vão lendo os outros, vocês já vão ter uma noção do que vocês já viram isso aí. Então, é importante. Ele foi o primeiro, né, e ele traz a parte filosófica. E a filosofia, ela trata exatamente da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, qual que é o sentido da vida. Então é lógico que e filosofia não é ciência, né? Ela é mais ampla. É lógico que ela aborda toda a questão da vida. Entende? Por isso que ela congrega todos os outros. Agora, dependendo da dúvida específica que a gente tem, vai estar numa outra parte, porque obviamente não tem repeteco. Né? Não tem nada escrito num livro que esteja ipsis literis no outro. É sempre um aprofundamento. Tá?
esse também é o Célio. Né? Nos verões, por exemplo, a gente tinha esses plantões. Né? Alguns de vocês podem até ter vindo. Ou mesmo, dá para fazer o passe virtual, utilizando a internet. É toda quarta-feira, nesse horário, dá para acessar e fazer em casa, todo mundo coordenado naquele mesmo horário. Lembra a questão do horário, como é importante? Todo mundo naquele mesmo horário, vibrando junto. É como se a gente estivesse todo mundo aqui. Mais atividades. Né? Atendimento normal é esse que está mais à direita. Tem praticamente todos os dias úteis, né? O brechó também, as palestras. E as palestras, elas é que dão a liga no atendimento. Né? Porque todo esse atendimento que é feito nas cabines e mesmo o passe, ele é uma questão imediata. Só que o imediato não mexe na causa do problema, que são as nossas necessidades de aprendizado, que são os nossos vícios, que a falta de algumas dessas virtudes. E a palestra, ela trata exatamente disso, porque ela trata sempre do Evangelho de Jesus. Ela sempre vai tratar desse código moral que é o cristão, que é o espírita. E é aí que está a cura do mal que a gente tem, na modificação das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E principalmente, lembra da prece? O CL está aqui, ó. Né? A gente sempre num problema, a gente pode fechar o olho e voltar para cá. Tá certo? Isso é importante. A gente pode fechar o olho, tá? Isso é e importante. pedir um atendimento para um espírito que possa estar do nosso lado nos importunando, ou para a gente parar de sentir raiva, ou para a gente perdoar alguém, ou se a gente está com a raiva da pessoa, a melhor coisa do mundo, reza pela pessoa. Pede para que Deus proteja, ilumine, que a pessoa seja feliz. Porque não é bom sentir raiva, não é bom para a gente. Né? No Espiritismo a gente aprende que sentir raiva é tomar um veneno e querer que o outro morra. Só que quem morre é quem toma o veneno, não o outro. Que às vezes nem sabe que a gente está com raiva. Tá? Então, voltem sempre. Né? Direcione os pensamentos de vocês para o CL quando tiver um problema. Façam isso. E, olha só, conseguimos passar a primeira parte. Agora temos mais 15 minutos inteiros para tratar do nosso mentor, que é São Francisco de Assis. Onde há amor e sabedoria, não há temor nem ignorância. E aqui, né, a gente vai perceber... Ué, cadê os textos? Ele fez e esqueceu. A gente vai ver que é um período intermediário, né? Olha só, 1182, 1200, quer dizer, Cristo, a gente pode pegar São Francisco, né, que na época era o Giovanni, na verdade, e o Espiritismo, Kardec, o cristianismo de hoje, tá certo? E perceber pela vida de São Francisco, que nasceu numa família rica, estava preocupado em acumular glórias no primeiro momento, até o seu chamamento, que não precisa nascer santo. A gente simplesmente vai nascer e ter as oportunidades necessárias para o nosso desenvolvimento. E Deus, através da providência divina, nunca vai deixar faltar o que a gente precisa para aprender. Muitas vezes a gente reclama daquilo que recebe. Né? A gente acha que é injustiça, que não é pra gente, porque é comigo e não com o outro. Mas aí é simplesmente porque a gente não tem o conhecimento necessário. Do mesmo do jeito que uma criança de 5 anos, se vê um pote de sorvete, vai querer tomar inteiro, e se a gente deixar, ele vai tomar inteiro, e se ele tomar inteiro, ele pode até morrer. A gente muitas vezes é que nem essa criança.
né? E a gente se revolta quando não recebe nosso pote de sorvete para comer inteiro, né? A gente acha que é injusto, não é assim? Pessoal que tiver a oportunidade de ler o livro de São Francisco, leiam, porque vale a pena, pessoal, vale a pena. E tem a biografia também do Allan Kardec, que é muito boa. A biografia, eu não me lembro como é que é o nome do autor que eu li, é um livro branco dele. Eu sei que eu li em 2 dias, porque tu começa a ler e tu não quer parar mais. Não, é uma leitura assim que chama a gente, né? Vale a pena, tá? Biografia do Allan Kardec é o livro de São Francisco de Assis. Eu procuro ler todos esses que falam no Evangelho, sabe? Eu procuro adquirir, fala na Joana d'Arc, eu adquiri o livro, o Allan Kardec, tem vários, né, que eu adquiri o livro para que a gente tenha mais conhecimento sobre eles ali, né? Mas ele percebeu sua verdadeira vocação, que é pro amor. E esse amor, obviamente, não é aquilo que a gente tem como amor. Não é aquela coisa de que eu amo pizza, né? Ou então eu amo minha esposa, ela não pode sair de casa, ela não pode trabalhar, ela não pode isso, ela não pode aquilo. Eu amo meu filho, mas se ele sai eu fico preocupado, então não pode sair, coisa e tal. Não, é outro amor. É o amor ensinado por Jesus, né? É um amor que a gente faz para o outro aquilo que a gente gostaria de receber se fosse a gente. Então, por exemplo, quando a gente erra, o que a gente quer? A gente quer ser julgado ou perdoado? Essa resposta é simples. Então, se a gente, quando erra, quer ser perdoado, a gente não deveria começar perdoando? E a gente vai ver depois, quando a gente for mais para a parte moral dos ensinamentos que ficaram de São Francisco, que isso não é mágica, isso é lei de Deus. Não adianta, não é que nem aquela coisa assim, da gente falar tais palavras em tal ordem, numa tal velocidade e sai um monte de estrelinha e o universo se transforma. Não, são leis. Assim como a lei da gravidade. Sem a descoberta, porque não foi invenção, a descoberta da lei da gravidade, não tinha avião, não tinha um monte de coisas que a gente tem hoje e que a gente banaliza como se sempre tivesse tido, só que não é assim. No início a gente era bem primitivo, a gente morava em caverna, passava fome o dia inteiro, morria de velhice com 20, 30 anos. Esse era a gente, tá? Medo o tempo todo, fome o tempo todo, desdentado rapidamente. E São Francisco também, né? Ele faz parte aqui como patrono, né? E nós somos o único centro espírita no Brasil que atende aos animais, né? Claro que não presencialmente, porque a gente não tem espaço físico para isso, né? Mas a gente atende à distância e a gente tem tido bastante feedback, né? Bastante retorno de que as pessoas ligam ou até escrevem para cá para agradecer que os animaizinhos ficaram bem, né? Ficaram bem. E inclusive nós temos muitos atendimentos de fora do Brasil, né? De vários países do mundo aí, que escrevem para cá ou preenchem os e-mails lá no site, lá, né, pedindo os atendimentos que eles descobrem. Né, tinha um trabalhador daqui que ele foi morar lá não vou me lembrar o nome, né, mas até brinco que ele levou uma filial do CELI para lá, né. Então eles de lá, muita gente manda mensagem ali pelo site e tal, pedindo os atendimentos para as pessoas, para os animais, né. E o CELI faz todo esse trabalho aí. Vou contar uma historinha rápida. Uma vez eu estava no administrativo aqui e tinha um ratinho ali embaixo das cadeiras ali, né? E veio o coordenador dizendo: "Ei, Celso, ali mata o rato." Eu digo: "Pô, isso aqui é casa de São Francisco de Assis, como é que eu vou matar o rato, né?"
Aí o ratinho foi embora, subiu o muro e se foi embora. Mas como é que eu ia matar o bichinho, né? Que jeito? Bom, o Celso falou da questão das leituras, né, sobre a biografia, e aí fazendo quem for fazer essa leitura vai perceber algumas coisas, né, porque a gente tem esse hábito de querer que o mundo mude antes da gente, né, assim, não, faz ele antes, depois eu faço, não é? Na hora de fazer o certo, de fazer o bem, eu não sou bobo, né? Ou então eu não tenho sangue de barata, como que eu vou levar o desaforo para casa? Não é assim que a gente faz? São Francisco, ele ensina ali, que as mudanças têm que ser de dentro para fora. Algo que já estava em Jesus e que está no Espiritismo. Ele concretizou os valores essenciais da espiritualidade e da realização humana, né? Tanto do ponto de vista intelectual quanto moral. São as duas asas da angelitude. A gente tem que desenvolver as duas, né? Se uma fica mirrada, só rodopia, não sobe. Vivia de modo singular a relação fraterna com todos os seres da criação. Ele falava até com os peixes, com todos os animais ali. Ele juntava eles, tudo, né? Mas quando a gente pensa assim nele com os animais, a gente tem que pensar, se ele era assim com os animais, como que ele era com as pessoas? É respeito, né, gente? É fazer para o outro. Lembra a definição de amor de Jesus? Fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente, se a gente fosse o outro. Sim. Isso. Ele até recebeu o chamado lá, né? Só que daí ele pensou que era pedir para ele construir a casa de Deus, aí ele achou que era para construir uma igreja de pedra. Aí ele conseguiu a muito custo fazer uma igrejinha lá, mas depois ele descobriu, né, que o que era para ele construir mesmo é dentro de si, não tinha nada a ver com igrejas, materiais, essas coisas assim, né? É bem bacana, quem lê o livro vai entender essas coisas todas aí, vai ler essas histórias dele. É muito, olha, vou dizer para vocês, eu até nem ia falar, mas vou dizer, mas a gente chora no livro dele, chora, né? E tem vários filmes, né, gente? Dá para achar também no YouTube e tudo. É importante perceber isso, né, que ninguém nasce santo. É trabalho, é suor, né? Se a gente prestar atenção, né, todas as pessoas, eles têm uma vida regular, inclusive Jesus, né, até os 30 anos teve a vida normal dele. Aí ele começou a fazer alguma coisa. São Francisco de Assis também. Até um determinado ponto, ele vivia da riqueza do pai dele. Aí chegou um momento que caiu a ficha, né? Aí ele não quis nem as roupas que ele estava, né? Ele tirou toda a roupa e disse assim, pai, tu me deu, estou te devolvendo, e seguiu, sem roupa. Até foi uma mulher que pegou algum pedaço de pano lá e botou por cima dele, né? E, finalmente, a gente vai chegar na oração da paz, né? Que é o que simboliza São Francisco, e não é à toa que está aqui, E a gente vai poder entender o significado dessa letra. Então, ser um instrumento da paz de Deus significa não chegar num lugar tranquilo, onde está tudo certo, onde todo mundo te adora e você simplesmente não destoar. Não. É transformar ódio em amor. Porque ódio não se combate com ódio. Do mesmo jeito que fogo não se combate com fogo. Fogo combate com água. E muitas vezes, quando a gente entra numa discussão e a gente entra na sintonia de uma briga, ou mesmo de uma malquerência, qualquer coisa assim, o que a gente faz é exatamente querer combater ódio com ódio, teimosia com teimosia. E não é assim. Assim a gente só vai piorando o ambiente e piorando nossa saúde. E a saúde é tudo que a gente tem para cumprir a nossa reprogramação reencarnatória.
A gente não recebeu essa oportunidade de vir para o planeta, numa família, para continuar do jeito que a gente era, ou para ficar arrumando briga ou ganhando poder. A gente veio aqui para aprender a ser melhor. E se a gente não aprender, né, pelo suor do trabalho, pela paciência, a gente vai aprender pela expiação, pela prova, pelo sofrimento, que é às vezes o que a gente precisa, né? O importante para a gente sair de uma situação ruim é mudar a atitude, ainda mais se a gente percebe que ela se repete sempre com a gente. O Einstein falava isso claramente, né? O absurdo é você fazer sempre a mesma coisa e querer que o resultado mude. A gente precisa, se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa de um método diferente. E se a gente estudar as leis divinas, a gente vai perceber que a gente dá conta de tudo, né? Que nós somos Deus, assim. Só que a gente é meio preguiçoso e às vezes precisa pegar no tranco. Onde houver ofensa, o que precisa? Precisa de perdão, né? Quantas pessoas se matam no trânsito muitas vezes por causa de uma banalidade, quando simplesmente poderia ouvir a buzina e deixar para lá, levou a fechada, já foi, não é? Perdoar não é uma coisa grandiosa, é simplesmente não se contaminar, é simplesmente tirar um peso das costas. Levou o susto, levou o baque, às vezes é um amigo, traiu a confiança. Não tem jeito de voltar atrás, é óbvio que não tem, mas tem jeito de parar a dor. Tira esse peso das costas, perdoa. E perdoar não significa apagar, passar uma borracha, esquecer que existiu aquilo. Ou ter com o inimigo o mesmo sentimento que tem com um amigo. Não. É simplesmente não se vingar. É simplesmente tirar o peso das costas e aprender a lição. Onde houver discórdia, não. Né? Não adianta comprar briga. Comprar briga só aumenta a briga, só aumenta o prejuízo. Né? Não adianta botar lenha na fogueira. Pensa bem, né? Vai se estapear? Tá bom, você pode dar uns tapas, mas vai levar outros. Qual é a vantagem de levar tapa? Onde houver dúvida, que eu leve fé. E o Espiritismo vem falar pra gente da fé esclarecida. Não é uma fé cega. A gente aprendeu muito, né, que fé é uma coisa de ignorante. Fé é uma coisa de acreditar no impossível, de acreditar em milagre. Pois bem, vocês viram nas obras básicas, a Gênese explica o que são os milagres e as previsões, né, predições. Durante o curso a gente vai se aprofundar sobre a fé, né? Que, na verdade isso é um assunto bem extenso, né? Agora a gente tem poucos minutinhos aqui, não tem como falar, mas a gente vai voltar nesses assuntos aí, tá? É importante a gente ter isso, entender. Entender a fé cega, né? A fé é aquela que a gente pode cultivar em nós a fé. A gente não nasce com fé, a gente não nasce, a gente tem que no nosso dia a dia ficar trabalhando a fé dentro de nós. Ter fé significa ter o conhecimento e ter experiência. É que nem uma profissão qualquer, né? Se a pessoa se você tem uma certa formação e a pessoa te traz dentro da sua formação um problema, que seja, por exemplo, um aparelho quebrado, você sabe se você pode consertar ou não. Isso é ter fé. Tá? Não é nada de cego, não é nada de milagroso. Fé é certeza, é acreditar. E a gente só acredita naquilo que a gente sabe. Não tem como acreditar no que a gente não sabe, o que a gente duvida. Tá certo? Então o Espiritismo é fé esclarecida. E aqui, ó, termina, né? Fazer com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Porque as coisas boas são ao contrário das coisas ruins.
a gente tem que aumentar a produção delas quando a gente toma contato. Porque o que a gente faz de bem, volta pra gente. A própria prece, o que ela é? Ela é o pensamento, né, com uma atenção, com uma vontade. E quando o pensamento ganha o universo, como qualquer pensamento, seja bom ou ruim, ele volta pra gente. É como se fosse um chamado. Sabe aqueles negócios de caçador que tem aquelas cornetas assim para chamar a caça? A prece, o pensamento é a mesma coisa. Ele vai e volta com um monte de coisas. Se vai com um monte de coisa boa, volta com mais coisa boa ainda. Se vai com coisa ruim, volta com mais coisa ruim ainda. Então, a gente acha que pensar não é nada. Pensar é muito. A prece é pensamento. Tá certo? Então, tudo aquilo que tem a ver com o bem precisa ser alimentado. Tudo aquilo que tem a ver com o mal, a gente tem que pôr de lado. Pôr de lado. Qual a consequência disso? Uma vida mais feliz. Quem não quer felicidade? E esse é o último slide. Ó. Bem na hora. Em cima do lance. Tivemos que dar uma corridinha, viu? Senão, vocês nem perceberam, né? Sabe aquela senhora que teve aqui antes? Ela cobra o horário da gente. Comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. O impossível pensando naquilo que a gente pensava antes. É assim, é só não desistir. A gente tenta fazer isso aqui, consegue. Tenta fazer, não consegue. Não desiste. Continua tentando, é um exercício. Lembra do suor? Trabalho? É isso. Insiste. E aí a gente vai construindo a nossa fé. E conforme a gente vai fortalecendo a nossa fé em cima dos testes que a gente faz na mudança de atitude da vida, a nossa fé cresce, porque a gente vê o resultado. Francisco de Assis, que aqui a gente não tem santo, né? No Espiritismo não tem hierarquia, tá, gente? Então, dúvidas? Vocês são corajosos, pessoal, nesse calor aí. Parabéns. Quero agradecer a vocês aí. Para vocês. Não, para vocês, ó. Para nós todos. Agradecer. E sempre que vocês puderem participar da aula, fazendo perguntas ou até contando alguma coisa que, claro, da aula, né? Para enriquecer o nosso estudo aqui, vai ser bem-vindo, tá? Não precisem ficar com vergonha, nós todos aqui estamos aprendendo, inclusive nós aqui, tá? Principalmente. Às vezes a gente ouve um caso de vocês que chama atenção. Eu costumo dizer, né, que antigamente as coisas aconteciam comigo e muitas coisas eu nem dava bola, né? E depois que eu entrei no CL, que a gente aprende muita coisa, tudo que acontece a gente presta mais atenção nas coisas em volta da gente, né? Então isso que faz a gente ir nos melhorando o nosso espírito, né? E não esqueçam, aqueles que não têm o costume de fazer prece, costumem a fazer. Vocês vão ver que vai haver uma mudança drástica na vida da gente. Certo? Não precisa rezar só pela gente, né? A gente aí tem aí 2 guerras, a gente tem a dengue, tem várias coisas aí que a gente pode pedir por aquelas pessoas que não têm esse amparo. Oi? Motivo não falta, exatamente. Tá, pessoal? Era isso? A próxima aula é essa que está ali, tá? No dia 4, quinta-feira, e 6, repeteco, no sábado. Né? Se quiser ver em primeira mão, é só quinta. Quem puder, pessoal, ler a biografia do Allan Kardec aí, vocês já vão vir com uma outra visão para cá, tá? Quem puder, não é... Tá? Mas é isso aí. Bom, e como vocês sabem muito bem, a gente termina como? Com prece, né? E a gente vê no Livro dos Espíritos, lá onde a gente viu a lei de adoração, que
a gente pode louvar, pedir e agradecer. Está no livro dos Espíritos, onde estão as leis de Deus. Então,